Shalom, igreja, paz. Uma alegria poder estar aqui no altar do Senhor, compartilhando com a igreja aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Como o apóstolo falou, nós estamos numa dinâmica dentro do Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, a partir de Mateus capítulo 5, já passamos pelo período onde Jesus ensinou as bem-aventuranças, que são, na verdade, qualidades que o Senhor Jesus, Ele deseja que cada um de nós venhamos a ter. Todo cristão, todo crente convertido deve, obrigatoriamente, trazer consigo as 8 bem-aventuranças como qualidades em suas vidas. Nos é de suma importância aplicarmos tudo isso no nosso dia a dia. É fácil? Sabemos que não. É desafiador? Sim, é desafiador. Mas essa é uma instrução que Jesus trouxe naquele tempo, naquele momento, àqueles discípulos que estavam ali, emprestando seus ouvidos para este ensinamento. E hoje nós como a igreja viva do Senhor Jesus também, temos aprendido acerca deste sermão, que continua sendo necessário para todas as coisas, todos os momentos em que eu e você vivemos em nossas vidas. Passamos por esse estudo, foram 8 semanas, 8 ensinamentos sobre as 8 qualidades que o Senhor Jesus menciona, Ele fala sobre os pobres de espírito, Ele fala sobre aqueles que choram, Ele fala sobre os mansos, sobre os puros de coração. Ele vai trazendo um ensinamento muito rico, muito puro, porque na verdade, posteriormente a isso, nós iremos precisar dessas qualidades para aquilo que ainda Ele espera e deseja que cada um de nós venha a viver. É extremamente importante que nós venhamos, como disse o apóstolo Levi, não somente abrir a nossa mente, mas permitir que a palavra de Deus penetre no mais profundo do nosso coração, porque é só assim que nós vamos conseguir produzir o fruto tão desejado pelo nosso Mestre. Esse é o maior desejo do Mestre, que nós venhamos a ser uma árvore que dá bons frutos. Amém, igreja? Amém? Venho aqui na qualidade de pastor dessa congregação, não como mestre, mas como pastor, e como pastor eu quero poder ler esse texto de Mateus capítulo 5, a partir do versículo 13, junto contigo, e nós juntos podermos entender um pouco daquilo que o Senhor espera de mim, espera de você como discípulo de Jesus. Eu vou pedir que você se coloque de pé mais uma vez, por favor. Se você está com sua Bíblia, pega sua Bíblia, Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, versículo 13, diz assim: Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos os que estão na casa. Assim resplandeça a luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás no céu. É interessante, Jesus, ele termina imediatamente, ao findar o Sermão do Monte, ele usa essa expressão: vós sois sal da terra. É interessante porque nós podemos fazer várias analogias a respeito disso, mas e é isso que eu quero nessa noite junto contigo, eu quero olhar para essa figura usada por Jesus, que é o sal, essa figura que Jesus usou aqui dentro deste contexto, para aquela geração, para a nossa geração, para as gerações que ainda receberão essa mensagem, este sermão,
ele diz: vós sois o sal da terra. O sal é um elemento que tem características específicas. Ele tem propriedades muito particulares. O sal. Vós sois o sal da terra. Dentre essas características que nós podemos extrair ao estudarmos o elemento sal, nós aqui todos entramos em concordância, unanimemente, que o sal tem um fundamento prioritário: dar sabor. A primeira coisa que quando nos é falado sobre sal, nos é mencionado a figura do sal para qualquer fim, nós pensamos: dar sabor, temperar algo, dar gosto a alguma coisa. Quando o Senhor Jesus, ele usa essa figura, dentre aquilo que entendemos ser a mensagem que ele está direcionando à sua igreja, aos seus filhos e suas filhas, nós vemos uma preocupação de Jesus em nós sermos diferentes. Nós temos essa característica diferente de dar sabor aonde quer que nós estejamos. Dar esse tempero diferente, dar esse gosto diferente, de sermos de fato diferente. Nós estamos nesse mundo, disse o apóstolo Paulo, mas nós não pertencemos a esse mundo, somos como peregrinos, estamos por essa vida de passagem, mas há algo preparado para mim e para você, há algo dos céus preparado para nós, não porque somos bons, mas porque em algum momento o Senhor olhou em meio à multidão e escolheu você, chamou a você, comissionou a você, mas com um propósito de ser sal da terra. Outra característica que nós vemos aqui na figura do sal é que o sal ele serve como conservante, ele impede o perecimento, o apodrecimento, a putrefação de carne, por exemplo, de alimentos. Hoje eu e você temos, acredito que todos nós temos uma geladeira em nossa casa que serve para conservar. Por conta da temperatura que aquele alimento está dentro da geladeira, faz com que ele tenha uma vida prolongada, que aquele alimento não estrague. Não era assim nos tempos de Jesus, não era assim, na verdade, há poucas décadas atrás. A energia elétrica não é algo tão moderno assim. Meus avós, minha mãe conta que na casa dela não havia energia elétrica. Infelizmente, ainda hoje, em alguns lugares remotos da nossa nação, não se tem energia elétrica. E por conta disso, não se tem uma geladeira, não se tem um freezer, não se tem alguns eletrodomésticos que servem para esse fim. Então, o sal entra nesse momento como este elemento. Esse elemento que serve para conservar o alimento. E é interessante, né? Porque a carne em si, ela tem germes que, naturalmente, eles vão fazendo um processo de apodrecimento, de putrefação daquela carne, e num período curto, aquela carne não vai mais poder servir para nada, ela não vai poder mais ser consumida. O sal, ele entra como esse elemento que vai conservar para que ela tenha uma vida mais prolongada. Quando Jesus diz para mim e diz para você que eu e você somos sal da terra, Ele também está dizendo a mim e a você que temos uma missão de conservarmos a salvação, de entregarmos a salvação para todos. Se nós irmos para o livro de João, no capítulo 3, no versículo 16, quando Jesus é questionado acerca da vida eterna, acerca do novo nascimento, ele usa a expressão no versículo 16 do capítulo 3 do livro de João, que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. O que é perecer se não se estragar?
O que é perecer se não entrar num processo de putrefação contínua na sua vida até o momento em que essa pessoa não serve mais para nada? O sal, nesse momento, ele entra como um agente transformador, conservador, para que todas as ações, no caso nosso, olhando para o plano espiritual, todas as ações de Satanás, todas as investidas, o apóstolo Levi agora há pouco aqui falou da disposição da igreja para trazer às famílias aqui representadas um ensinamento para proteger os lares, o teu lar, o meu lar, das ações do mal, das investidas do maligno, de todos esses recursos que Satanás tem usado para saquear os nossos filhos, os vossos netos, para roubar esses valores que a palavra de Deus ainda tem mantido através da sua igreja. E louvado seja o nome do Senhor por conta de cada um de nós que ainda está perseverante nesse propósito. Porque é a igreja que vai fazer com que as pessoas não passem por esse processo, simplesmente porque você foi chamado para ser sal, o sal da terra. Essa característica eu e você temos que carregar aqui, ali, aonde nós estivermos. Essa é uma chamada do Senhor Jesus para nós como igreja. Ei, igreja, precisamos nos despertar para essa chamada do Senhor Jesus. Vós sois sal da terra. Outra característica que nós vemos latente no sal é uma característica muito distinta que ele tem de influenciar todos os elementos com os quais ele tem contato. O sal, ele tem essa propriedade distinta de aonde você coloca o sal, ele tempera, ele dá gosto, ele muda o sabor daquele elemento. É interessante isso porque quando Jesus ele diz para mim e para você que deveríamos ser o sal da terra, ele está dizendo que eu e você temos que ser influenciador. Aonde nós formos colocados, aonde eu e você estivermos, nós temos que ser este sal que influencia, esse sal que não se contamina, esse sal que não perde a sua essência natural. É interessante quando nós olhamos para essa realidade, olhamos para a nossa realidade. Eu não sei você, mas eu preciso muito de alinhar aquilo que o Senhor tem preparado para mim, para aquilo que eu tenho feito dos meus dias. Tenho dedicado a minha vida para o Senhor. E sempre eu tenho que estar vigilante àquilo que o Senhor tem para o momento, para a minha vida. Nós como igreja precisamos estar alinhados ao mover do Senhor. O sal, ele também tem uma outra característica que diz que o sal não recebe o sabor de nenhum outro elemento. Aqui também é algo muito interessante, né? Talvez você nunca tenha parado para pensar isso, mas o sal, se você colocar o sal na salada, o sal não vai ficar com gosto de salada, é a salada que vai receber o sabor do sal. Se você colocar o sal no feijão, não é o sal que vai ficar com gosto de feijão, é o feijão que vai receber o gosto do sal. O sal, ele não recebe o sabor de nenhum outro elemento. Ele tem essa propriedade distinta de não receber influência de nenhum outro, de não receber o sabor de nenhum outro elemento. Ele por si só, ele contamina, ele contagia todos os demais elementos com os quais ele tem contato. Onde você colocar o sal, você pode ter certeza
que o sal vai continuar sendo sal. Você jamais vai experimentar o sal e dizer: esse sal está com gosto de feijão, esse sal está com gosto de arroz. Não, o arroz está salgado, o arroz está com pouco sal. Isso você pode dizer e você costuma dizer. O Senhor Jesus está nos chamando para sermos este sal, esse sal que tempera, que dá gosto à nossa sociedade, que norteia os valores e os princípios da sociedade. Esse sal que, estando aonde ele estiver, ele não vai se influenciar. Bem pelo contrário, ele vai sim influenciar todos e tantos quantos estiverem com eles. Sabe, igreja, o que temos visto, infelizmente, são crentes que não conseguem manter um testemunho, não conseguem carregar consigo os valores e os princípios ensinados, ora nesse altar, ora nas dinâmicas que a igreja faz, e são muitas as dinâmicas, não são poucas as dinâmicas, não são poucos os ensinamentos, não é pouco o quanto, né, o nosso pastor tem se dedicado para trazer ensino, trazer a verdade que liberta. A palavra diz: e conhecereis a verdade vos libertará. Mas infelizmente, por não vigiarmos, por não atentarmos a sermos este sal que Jesus está aqui nos exortando a ser, muitas vezes no trabalho, nós somos mais um. Sabe o que as pessoas dizem? Ah, você sabia que eu tenho um colega que é lá da tua igreja, ele trabalha comigo, mas ele nem parece crente. Sabe por quê? Porque ele se influencia, porque ele se molda, porque ele é um crente Raimundo. Já ouviu falar do crente Raimundo? Ele tem um pezinho dentro da igreja, mas ele tem um outro pé no mundo. O crente camaleão, ele vai se moldando conforme o ambiente onde ele está, porque eu não posso me expor, porque eu vou ser perseguido, porque vão zoar de mim, porque vão me chamar de pastor, porque vão me chamar de Bíblia. Ei, igreja, isso é coisa de menino. Nós temos que despertar. Os dias são maus, os sinais estão aí. Nós não podemos mais brincar com o evangelho, brincar de ser crente. O diabo não brinca de ser diabo. Ele está ali 24 horas, trabalhando para trazer ruína e destruição para ti, para a tua casa. E o que você tem feito, igreja? Você que é filho, que é filha, você tem sido sal. É duro ouvir isso, mas nós precisamos nos despertarmos. Existem milhares de pessoas lá fora que estão cansadas de viver o pecado, de viver em adultério, os vícios, de viver na mentira, no engano. E cadê a igreja? Cadê os filhos e as filhas, os eleitos do Senhor Jesus? Como você tem vivido nesses dias? Você tem conseguido mudar o ambiente aonde você está? Ou você se molda o ambiente aonde você está? Essa é uma noite de nós refletirmos o que temos feito, aquilo que temos recebido, o que estamos fazendo com aquilo que tem sido entregue à nossa responsabilidade. Todos nós, no dia do juízo, teremos que prestar conta das nossas ações. Eu não sou um homem alucinado e desconectado da vida real. Eu sei, todos nós aqui vivemos num sistema capitalista, num sistema egoísta, num sistema onde a gente tem que sim vender o nosso tempo, vender as nossas habilidades para um patrão, para um empregador, e isso demanda tempo,
E esse recurso que eu recebo, eu tenho que investir, eu tenho que pagar minha luz, eu tenho que pagar minha água, eu tenho que pagar meu aluguel. Tudo isso eu sei. E sei que tudo isso é necessário. Todos nós vivemos essa realidade. Agora, isso é tudo? Isso é tudo. É para isso que eu vivo? Para pagar conta? Para desfrutar dos recursos que chegam até os meus cuidados? Vir à igreja se tornou para você uma prática comum do domingo, eu vou à igreja. Não, você vem ao templo, você é a igreja. Você é a igreja. Deus podia ter confiado esta obra aos anjos, mas Ele confiou a você. Eu não sei você, o que você entende do que você é, de quem você era, mas eu tenho total consciência de que de todos, assim como o apóstolo Paulo um dia ele disse, né? O mais impuro de todos. Eu me sinto o mais pecador de todos. No início foi difícil para mim entender e responder o porquê eu, Senhor. Alguém que não tinha valor algum aos olhos da sociedade, alguém que vivia uma vida totalmente desregrada, desconectada com aquilo que era reto e justo diante dos olhos de Deus, mas Deus decidiu me chamar. E Ele olha para mim e diz: vós sois sal da terra. Essa obra não é sua, é do Senhor. Você apenas precisa dizer: eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. Nós precisamos ser esse sal que muda toda e qualquer situação. Aonde o sal está, nada permanece do mesmo jeito. Nada. Amém, igreja? Outra coisa que nós vemos nesse texto, Jesus falando no versículo seguinte, no versículo 14, Jesus diz: vós sois a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. É interessante porque ele usa dois elementos distintos, que têm suas características distintas, mas que se unem no propósito que Ele vem nos entregando a cada momento, né? Eu confesso a vocês que eu ainda não sei o todo do propósito de Deus. Esses dias eu falava com o apóstolo Levi, diante de uma situação, eu disse: apóstolo, eu não vi Deus ainda, eu vi só a mão de Deus, eu não vi Deus. A gente não precisa ver o todo, a gente precisa viver o propósito. Ou você é um crente que vive por proposta? Você vive por proposta ou você vive por propósito? Quando nós vivemos por propósito, nós entendemos as verdades que a palavra de Deus nos entrega. As verdades que vão, de fato, nortear o propósito maior que não está em nós, mas que está em Deus para nós. Temos que entender que porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. O nosso viver tem que ser Cristo. Tudo que fugir disso, aí, meu irmão, é por tua conta e risco. Vocês lembram aquele programa que tinha, é por tua conta e risco? É isso que você quer, é essa afirmação? É isso que você vai decidir na sua vida? É, por tua conta e risco. Tudo que fazemos sem perguntar: Jesus, se você estivesse no meu lugar, o que você faria? Perguntar: Pai, essa é a tua vontade? Se você não fizer, você vai estar exatamente fazendo isso. É por tua conta e risco. Eu preferi não correr mais o risco. Me converti nessa igreja e tenho andado dentro de um propósito vindo dos céus para a minha vida, para a minha casa, e todos os dias vem situações tentando mudar o meu norte, mudar o meu propósito, e eu peço a Deus: me oriente, me ajuda, eu preciso de Ti. Nós precisamos dEle. Ele diz: vós sois a luz
do mundo. A luz também tem uma característica muito interessante, porque a luz ela é muito veloz. Ela tem uma velocidade que eu e você, a olho nu, nós não conseguimos enxergar a velocidade da luz. Ela é muito veloz. Assim é a vontade do Senhor para a tua vida, que tu seja hábil, veloz, em levar a salvação àqueles que necessitam da salvação. Não apenas desfrutar das tuas boas novas, da tua salvação, dos teus manjares, né? Da tua vida em vida e abundância. Eu me converti, agora eu tenho vida e vida em abundância. Será que é isso mesmo? Não. Você precisa ser veloz nas tuas ações, especialmente na implantação do reino de Deus aqui na terra. Jesus é o testemunho disso, Jesus deu o exemplo disso. Eu quero que você abra sua Bíblia, Lucas 19, versículo 5. Lucas 19, tem um personagem aqui muito conhecido nosso, né? Um grande e pequeno homem, um publicano que era tão pecador quanto eu e você antes de termos um encontro com Jesus. Um homem tão desalinhado com a vontade de Deus quanto eu e você, quando não conhecíamos a Jesus. Lucas capítulo 19, no versículo 5 e 6, diz assim: E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse: Zaqueu, desce. O que está escrito aí? Desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. E o que aconteceu no versículo 6? O que aconteceu aí? E apressando-se desceu e recebeu-o com júbilo. O Senhor Ele espera de mim e de você que nós, nessa qualidade de luz do mundo, nós sejamos hábeis, como Ele foi. Havia uma multidão de pessoas a tocar, a envolver Ele, e Ele enxergou um pequeno homem em cima de uma pequena árvore, e Ele olha para aquele homem e disse: desce depressa. Nós precisamos ter pressa. O fim dos tempos está aí, irmãos. Eu sei que para muitos isso, mas essa história de novo de que o mundo vai acabar, de que que Jesus está voltando. Jesus está voltando. Ele está voltando e Ele voltará. A palavra vai se cumprir. E nós não temos como saber se vai ser hoje, se vai ser amanhã, se vai ser 2022, nós não sabemos. E como que você vai chegar diante do Senhor com sua luz apagada? Como está a sua luz? Outra característica que nós vemos na luz é que a luz brilha nas trevas. A luz sempre brilha na escuridão. O texto de João, capítulo 1, versículo 4 ao 5. João, capítulo 1, versículo 4 ao 5. Ele vai dizer isso para mim e para você. João, capítulo 1, versículo 4 e 5 diz assim: Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. A vida de Jesus está em mim e está em você. Acredite você ou não, você não está aqui por acaso. Você não está aqui por uma casualidade da vida, você não está aqui por simplesmente estar. Deus preparou este momento para mim e para você. O Espírito Santo está trabalhando em você, porque Ele quer, Ele tem esse desejo de que brilhe a luz de Jesus em você, para que você possa, aonde quer que você esteja, você seja essa luz. Repete comigo assim: onde há luz, não há escuridão. Aonde existe um crente convertido,
lavado e remido pelo sangue poderoso de Jesus, não há trevas. Você está lá na faculdade, em meio aos teus colegas carnais, cheio de ideologias que conflitam com a palavra de Deus, no meio dos zombadores, dos escarnecedores, no teu trabalho. Mas o simples fato de você ser a luz naquele lugar, você vai ofuscar toda a escuridão que existe naqueles muitos. Que resplandeça essa luz é suficiente para fazer com que todas as trevas se prostrem diante daquele que era, que é e que há de vir, Jesus. Porque você é um representante legal dele, você é um embaixador dele aqui na terra, um representante legítimo. Você brilha uma luz diferente. O texto diz: não se pode esconder uma cidade, não se pode esconder um crente convertido em lugar nenhum. Basta, ou salvo, você assim desejar. A escolha é sua. A luz de Jesus quer resplandecer em ti, através de ti, e tocar nas nações. Deste altar, da luz que tem sido liberada, a luz de Jesus desse altar, tem sido vidas transformadas nos bairros aqui da nossa vizinhança, nos bairros mais distantes da nossa congregação, nas cidades próximas, cidades distantes, nas nações. Isso não é obra nossa, isso não é capacidade, habilidade, competência tão somente humana, isso é a luz de Jesus. É a luz capaz de fazer com que toda treva se renda, que a luz resplandeça e a vida aconteça. O Senhor Jesus tem maior interesse em que você desperte do teu sono, igreja, que você saia desse lugar chamado mesmice, da tua zona de conforto e entre num projeto maior, ser sal da terra e a luz do mundo. Eu e você precisamos sim, nessa noite, fazermos um concerto com Deus, alinharmos o nosso viver com o viver que Ele tem designado a mim e a você, e encontrarmos a plenitude que há nele. A plenitude não há na minha profissão, não há no meu casamento, não há no meu lazer, não há. A plenitude existe em Jesus. Amém? Mais uma característica que a gente encontra na luz é que a luz atrai. Quando se liga uma luz, geralmente vem alguns insetos e ficam ali na volta daquela luz, porque ela atrai. Quando nós estamos dentro de casa, os cômodos estão todos com a luz apagada, geralmente as pessoas ficam no ambiente aonde tem a luz, porque a luz atrai. Aonde a luz, há um efeito de atração muito forte. A luz atrai as pessoas. Como está a tua luz? Como está o teu poder de atração de pessoas que estão na escuridão? Essa é uma noite de eu e você pararmos e refletirmos acerca do que estamos fazendo com aquilo que tem sido entregue aos nossos cuidados. Jesus, posteriormente, ele traz uma parábola, a parábola dos talentos, e Jesus, ele tinha consciência de que os talentos, eles não eram dados igualmente a todos, que eram dados talentos diferenciados conforme as suas condições. Não te preocupe, irmão, não te preocupe, irmã. Deus não vai pedir de você, cobrar de você, exigir de você aquilo pela qual Ele não vai te habilitar. Ele só vai cobrar de você aquilo pela qual Ele estiver te habilitando, aquilo que Ele te entregar. Mas uma coisa é certa, você precisa sair daqui nessa noite decidido a ser sal na terra e luz do mundo. Amém?
Repete comigo assim: pessoas que brilham atraem. Pessoas que brilham atraem. O que você tem atraído? Confusão, contenda, briga, discórdia, inveja, ciúmes? O que você atrai? Amor, compaixão, alegria, paz? O que você atrai, irmão? O que você tem atraído? Como está o teu lar? Jesus, quando questionado acerca de como deveríamos orar, os discípulos questionaram Jesus como é essa função, como é que nós devemos fazer, ensina-nos, e ele ensinou: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a tua vontade, aonde? Na terra, exatamente como ela é nos céus. Se na tua casa não é como é nos céus, a tua luz deve estar apagada, deve ter alguma prática pecaminosa, alguma influência desse mundo de trevas que está ofuscando a luz de Jesus em você. Você está perdendo o brilho que Jesus colocou em você. Quando nós aceitamos Jesus como nosso único, suficiente Senhor e Salvador, nós nos tornamos uma nova criatura, nos tornamos coparticipantes, co-herdeiros de Deus, por intermédio do Filho, Jesus. Nós não somos mais qualquer um, nós somos herdeiros, juntamente com Cristo, da glória que há de se manifestar. Mas isso pode ser, e deve começar por hoje, não é para amanhã. Amanhã está muito longe demais para muitos. Essa é uma noite de nos reencontrarmos com o Mestre, de acendermos essa luz que por algum motivo, razão, se apagou. Chega, igreja. Não podemos brincar, não podemos nos distrair, nos interter com coisas desse mundo, com aquilo que corrompe, aquilo que nos faz perecer. A igreja precisa ser viva, um ser vivo, constantemente se movimentando, levando a salvação aos perdidos, a luz de Jesus à escuridão. Chega de tentarmos nos moldar ao padrão desse mundo. O apóstolo Paulo diz: não vos conformeis ao padrão desse mundo. Renova a tua mente, igreja. Ei, igreja! Seja sal da terra, seja luz para este mundo de trevas. Deus quer que brilhe a luz de Jesus. Há um desejo muito grande da parte do Senhor para que eu e você sejamos essa luz. Precisamos ser essa luz. O que temos visto? Pessoas sendo atormentadas por espíritos, pessoas sendo muitas vezes prejudicadas, ou se prejudicando por conta das suas escolhas erradas, por conta do seu comodismo, da sua zona de conforto, por conta do seu egoísmo, por conta de tantas coisas que não está dentro do propósito de Deus, nem para mim, nem para você. Você pode abrir as escrituras e ir de Gênesis, Apocalipse, e você não vai encontrar em momento algum o Senhor pedindo para mim e para você, para nós fazermos isso. O contrário disso, sim. E todos aqueles que estão registrados na Bíblia, Elias, Jeremias, Samuel, todos, Davi, todos os apóstolos, todos, o apóstolo Paulo, todos eles arremangaram as mangas.
e avançaram para fazer a vontade do Pai. Mas o que temos visto hoje? Uma igreja acomodada. E eu não falo a Igreja Batista Nacional, irmãos. Não estou aqui como juiz julgando você, longe de mim. Quem sou eu para julgar você? Dentre todos, talvez, o mais pecador. Mas a igreja de Jesus num todo, os eleitos do Senhor Jesus, e aí nós nos encaixamos dentro disso. Precisamos nos despertar. Sabe por quê, igreja? Sabe por quê? Eu quero que você abra sua Bíblia em Mateus capítulo 5 novamente. Nós estamos indo para o encerramento deste momento, mas eu quero que ainda nessa noite tu tenha um encontro genuíno com Jesus. Amém? Quantos querem ter um encontro genuíno com Jesus? Quantos querem sair daqui com uma luz resplandecente, que as pessoas olhem para ti e digam: existe algo diferente em você? Quantos de vocês ouviram muitas vezes alguém dizer: o que você tem de diferente? Eu vejo que tem algo diferente em você. Mas isso era lá atrás, quando eu me converti. Agora faz muitos anos que eu não ouço ninguém me dizer que eu tenho algo de diferente. Isso é sinal de que tem algo errado, amado. Que tem algo errado na sua vida. Se as pessoas não continuam dizendo que você tem algo diferente, a tua honestidade, ela tem que ser, sim, algo diferenciado no meio de todos. O teu carisma, o teu amor, o teu cuidado, a forma como tu trata as pessoas, a forma como tu te dedica, como tu cuida da tua família, da tua casa, da tua esposa. As pessoas olham para o teu casamento, irmão, e eles conseguem ver Jesus no teu relacionamento conjugal, no teu relacionamento com os teus filhos. As pessoas têm dito: olha, eu gostaria que lá na minha casa fosse que nem é na tua casa. Eu gostaria de ter a mansidão que tu tem. Eu gostaria que esse domínio próprio que tu exerces sobre as diversas situações que acontecem na tua vida, eu gostaria de ter isso. É assim que as pessoas têm dito para você. Se não, irmãos, nós corremos o risco de cair nessa advertência que Jesus disse. Mateus 5, no versículo 13, a parte B do versículo, diz assim: se o sal for insípido, com que se há de salgar? Você sabe o que é ser insípido? O que é um sal insípido? É um sal sem sabor. É um sal que perdeu as suas propriedades. Ele perdeu a sua capacidade de temperar, de influenciar, de se posicionar. Isso aqui é uma pergunta. Aqui na minha Bíblia termina essa frase com um ponto de interrogação. E eu e você poderíamos ficar aqui tentando encontrar uma resposta. E certamente essa resposta seria conveniente com a nossa realidade, conveniente com aquilo que nos convém. Porque infelizmente a nossa natureza caída, a nossa natureza carnal, ela nos influencia na nossa tomada de decisão, e muitas são as vezes em que nós tomamos decisões por conveniência, aquilo que nos convém. É assim desde pequeno, e nos tornamos adultos e continuamos tendo esses comportamentos limitadores. Mas essa não é a vontade do Pai. E o Senhor Jesus, ele vendo que os discípulos que estavam ali ouvindo a ele, começaram a se olhar, penso eu, não diz a palavra, e questionar acerca desta resposta, e ele responde isso, irmão. Ele continua dizendo que esse sal, que não serve mais para salgar, para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens.
Aqui a gente chega num momento em que eu não tenho como decidir por ti. O teu cônjuge não tem como decidir por ti. A salvação, o permanecer com a luz acesa, o permanecer sendo sal, é uma decisão única e individual, é singular. Ninguém pode decidir por ti isso. Agora, conforme a tua decisão, você pode ser alguém diferenciado nessa geração. Você pode, além de deixar uma herança, você pode sim deixar um legado. Marcar a sua geração como alguém que fez, em nome do Senhor, muitas obras. Em nome do Senhor, curou enfermos, libertou cativos, fez o cego ver, restaurou lares, levantou altares do Senhor. Assim como você pode ser uma luz que um dia se acendeu, um sal que um dia salgou, mas que hoje se tornou insípido. E o Senhor Jesus diz que esse sal não serve mais para nada. Para nada. Ele diz que ele serve apenas para ser lançado fora e pisado pelos homens. Nós gaúchos, também não sou de Porto Alegre, sou de Santa Maria, mas nós gaúchos, nós temos por hábito, o churrasco. E um churrasco, meu irmão gaúcho aqui foi embora para Santa Catarina. Primeira vez que eu fui comer um churrasco na casa dele lá em Santa Catarina, o meu irmão me aparece com um churrasco salgado com sal fino. Algo aqui meio que inaceitável, né? Aqui é o sal grosso, né? O porquê eu não sei, mas aqui o sal é grosso. Não sei se o gaúcho é mais grosso, mas dizem que o gaúcho é mais macho que os outros, né? Mas enfim, o sal, ele serve para dar sabor à carne. Nós pegamos ali uma bancada, colocamos uma gamela, colocamos aquela carne, enchemos de sal, atira a gosto, não tem uma quantidade. Olha, não é que nem no arroz, por exemplo, que quando tu vai fazer o arroz, tu tem uma quantidade específica para colocar de sal naquele arroz. O churrasco não, o churrasco tu atira sal ali e pega na gamela e coloca mais sal, Mas tem algo interessante que o Espírito Santo falou comigo, que quando eu pego aquele espeto ou aquela carne para conduzir ela até a churrasqueira, no decorrer de levar a carne até a churrasqueira, o sal cai. Nem todo sal se agarra na carne para cumprir a sua função. Cai sal pelo chão. E eu pergunto a você, igreja, quem aqui, gaúcho, comedor de churrasco, fala assim quando cai o sal: ninguém se mexe, para tudo. Começa a pegar salzinho por salzinho e colocar de volta dentro do pote. Não, é sal. Isso aqui é precioso, isso aqui é valoroso. Infelizmente, irmãos, o sal, o verdadeiro sal é aquele que está colado na carne. Aquele que caiu no chão é jogado fora, é pisado, é desprezado, não serve para nada. Como têm sido os teus dias? Os anos têm se passado. Temos dedicado os nossos dias para levar as boas novas do Senhor. Eu ouvia meu pastor falar, tenho dedicado os dias da minha vida servindo ao Senhor para levar as boas novas. Muitas vezes eu estava sentado aí onde você está sentado, e eu dizia: o bem que me foi feito não pode parar em mim. Essa luz que chegou em mim não pode ser escondida, apagada. Não é justo, não é correto. Que bem há nisso?
que bem há em nós virmos a um culto como esse e amanhã nós não conseguirmos colocar em prática os ensinamentos de Jesus. O pior que isso, irmão, sermos humilhados. Não pense que o diabo vai fazer o bem para você, ele quer só que você faça aquilo que está em desalinhamento, em desacordo com a palavra, para que ele venha e te pise, para que você seja humilhado. Essa é uma noite de nós clamarmos aquele que era, que é e que há de vir, o nosso Senhor Jesus, o Messias, para que venha a luz de Jesus brilhar novamente e que todos possam ver que há uma luz que brilha 24 horas por dia, 7 dias por semana, o ano todo, e nada, nenhuma influência, nada vai tirar o meu sabor.